Olá, eu sou a Vitória, estudante de Ciência Política da UNB, e nós estamos fazendo uma rodada de entrevistas com a galera do PET para conhecer cada extensão do Instituto de Ciência Política, também da UNB. E hoje nós estamos com as meninas do Política na Escola, Maria Clara e Dominique, e eu vou pedir para que vocês se apresentem. Oi, meu nome é Maria Clara, eu tenho 21 anos, estou na ciência política há alguns 7 semestres e eu faço parte do Política da Escola desde o meu segundo semestre. Então, tem aí uns 3 anos já de participando dessa extensão. Eu sou a Dominique, também sou da ciência política, estou no meu 6º semestre e tem 6 semestres que eu faço parte do Política na Escola. Então, desde o primeiro semestre eu já entrei nessa extensão. Legal. Contem sobre o que é essa extensão que vocês participam, quais projetos que vocês seguem hoje. Na verdade, é só um, né? Enfim, vocês vão explicar. Mas se tem grupos de trabalhos, porque nas outras extensões que vieram aqui, o pessoal explicou os grupos de trabalho e também contou curiosidades, como essa extensão surgiu. Acho que é bom falar, porque ela é bem antiga. Professor idealizador, se existia uma outra maneira de trabalho e hoje mudou, se vocês pensam em implementar alguma coisa no futuro, enfim, fiquem à vontade para falar sobre a extensão. Tá, quer que eu comece? Pode começar. Tá bom. O Política na Escola, ele surgiu mais ou menos em 2001, com uma ideia vinda do PET, que antes ele era, a ideia era cidadania na escola. Que era mais ou menos o que a gente trabalha hoje, daí que a gente levar os nossos conhecimentos aqui da UNB para fora, né? Aí, a partir mais ou menos de 2003, com o professor Terry, esse projeto ele foi realmente saindo do PET e virando uma própria extensão. E aí foi quando realmente virou política na escola, né? Então, essa ideia da gente levar para a sala de aula os assuntos que a gente aprende aqui, né, na ciência política, mas para as crianças entre 8 e 11 anos, né? A gente conseguir difundir esse conhecimento de uma forma mais fácil e simples para que eles entendam que a política faz parte da vida deles e que eles também têm acesso, né? E como eles podem entender realmente o que faz parte da vida deles, que é política, e como a política está na vida deles, né, de uma forma geral. Então, começou meio que vindo do PET, então já tem mais de 21 anos. Que o Política na Escola criou as próprias pernas e saiu do PET, virou uma extensão própria. Então, a gente está aí meio parelho, eu acho que com Politeia, que foi criado na mesma época. Então, já são 2 décadas de história, então já tem muita criança que passou e muita escola em que a gente já foi. A gente fala, assim, dos últimos 3 anos, mas realmente foi um projeto que mudou muito ao longo do tempo, porque ele foi cidadania na escola, ele teve uma época que teve com a participação do professor Terry, depois o professor Terry faleceu, teve a pandemia, então teve a época do Política na Escola, versão EAD, a entrada da professora Marilde, e hoje a gente retomando presencial, então realmente é um projeto que vem evoluindo, tem um tempo, mas algumas coisas se mantêm as mesmas. O princípio do projeto é sempre o mesmo, a gente conseguir difundir mesmo o conteúdo, né, para as crianças, o conhecimento de uma forma geral, bem seguindo os nossos princípios, né, que são as ideias do Paulo Freire mesmo. Então, essa é a base do projeto e é a mesma base desde o começo. Isso a gente nunca mudou por entender que realmente é o ponto fundamental, né, da nossa extensão. A ideia é bem do tipo assim, eu acho que a ideia que da onde surge o projeto é que a política é uma coisa inerente a todos nós, então tá na nossa vida, mas assim, isso não é uma ideia que é difundida socialmente, então a melhor forma de você começar a difundir que política não é só partido, política não é só instituição e que todo mundo tem uma mãozinha na política de uma forma mais direta ou menos, começando a ensinar isso desde cedo. Então, o nosso objetivo é trazer isso de uma forma bem palatável, é uma democratização do conhecimento da forma, assim, mais leve, mais lúdica e mais digerida, assim, possível. Que eu acho que justamente o projeto vem na tentativa de tentar suprir
uma lacuna que a gente percebe, principalmente aqui na nossa ciência política, que é essa falta de conversa com uma licenciatura, por exemplo, que as outras áreas das ciências sociais têm, né, a questão da licenciatura, e aí acaba que aqui na ciência política a gente não tem tanto. Então, é justamente mostrar para o curso mesmo essa outra oportunidade, né, de áreas de atuação, que acaba que no dia a dia, ao longo dos semestres, a gente não vê tanto. Então, meio que foi nesse conjunto de ideias, tipo, de necessidade dos próprios alunos e vendo, né, realmente a necessidade de expandir mesmo os nossos conhecimentos para que cheguem mais pessoas e principalmente nas crianças, né, que é o nosso público-alvo, porque é o momento onde as crianças estão aprendendo o que é viver em sociedade, né, principalmente, né, que é a fase que é entre os 8 e 11 anos, então é esse momento de muita mudança na vida delas e que elas começam a adquirir os conhecimentos de uma forma mais séria, né? Então, meio que política na escola é toda uma junção disso, assim. Muito bom. Vocês são coordenadoras? Alguma coisa que eu não sei como política na escola se divide, mas o pessoal estava se apresentando, tipo, eu sou coordenadora acadêmica, eu sou tipo isso. Vocês são o quê no política na escola? Assim, o Que política são participantes. não. A gente... A gente já foi. Já foi. Eu já fui coordenadora de comunicação aí nos últimos anos. A Dominique coordenadora. Eu meio que continuo como coordenadora de administração, mas é porque o nosso projeto é isso. A gente tenta não deixar muito hierarquizado as coisas, assim. Existe todo um ideal de horizontalidade dentro do projeto. Então, é mais um título... Assim, ele é meio raso. É uma coisa mais do tipo... A pessoa que, no máximo, marca uma reunião. Mas as questões internas, elas são muito igualmente distribuídas. Uma voz não tem um peso maior do que a outra dentro do projeto. O projeto, na sua forma mais básica, ele é dividido entre os momentos dentro de sala de aula e fora de sala de aula, que é aqui na UNB. Então, nesses momentos que vê a divisão mesmo mais organizacional do projeto. Então, que é dividido em 4 áreas. A gente tem uma administração... A gente tem uma coordenação de administração, a gente tem a comunicação, a pedagógica e a pesquisa. Então, mas isso só tem um efeito realmente dentro da UNB, num quesito de delegar funções, delegar obrigações e algumas coisas que a gente precisa fazer para ter uma atuação dentro de sala de aula. Porque dentro de sala de aula, todos são monitores do projeto. Igualmente, isso não muda, assim. Muito bom, gente. Eu queria que vocês contassem a história pessoal de vocês na extensão. Por que vocês fazem parte dessa extensão? Tá. Eu acho que a nossa história é muito parecida, porque a gente entrou no mesmo semestre e a gente continua até hoje no projeto. Mas, logo de cara, assim, quando eu entrei no curso, que foi, né, no meu primeiro semestre, eu já entrei no Política na Escola, foi meio que ver nele uma outra vertente do que as outras extensões pareciam me proporcionar, assim, sabe? Parecia que seria a extensão mais prática mesmo da ciência política, assim, sabe? De você realmente ir para a sala de aula, de você ter o contato com os alunos, de você ter essa dinâmica de entender o conteúdo, né, que você vai passar para eles, né, nas formas das brincadeiras, das dinâmicas que a gente faz. E que eu senti que, logo assim, de cara, para mim, como caloura, e 2022.1, quando eu tô, tipo assim, acabado de voltar da pandemia, né, aquilo foi o que me chamou a atenção, assim, eu pensei, nossa, isso aqui, esse projeto parece que eu tô vivendo a UNB, assim, sabe? Então, que eu vou pra sala de aula e é isso, tipo, essa questão de a gente realmente, tipo, de 15 em 15 dias a gente sair da UNB e ir pra sala de aula, né, na escola com as crianças. Acho que foi tudo isso, assim, essa questão mais prática mesmo do projeto que me chamou a atenção logo de cara. Definitivamente era isso, assim, eu fiz um primeiro semestre online e aí você tá vivendo aquela experiência de calor, ainda enclausurado em casa, é uma experiência meio engraçada, meio torta. Aí você tem a oportunidade não só de entrar na UNB, mas entrar e conhecer muita gente, porque como é um projeto
que a gente não faz processo seletivo, delimitando o número de vagas. Então, sempre foi um projeto que a gente acolheu o máximo de gente possível. Então, foi muito legal, porque eu e a Dominique, a gente entrou, a gente se conheceu, era o primeiro semestre dela, o meu segundo semestre. Entrou muita gente que também estava vindo da pandemia, então, conhecer muita gente, se integrar de uma forma diferente. E eu acho que, de alguma forma, foge, igual a Dominique falou, o Política na Escola, ele foge dessa ideia bem institucional da política, que era uma coisa que me agradava, do tipo, tá, eu tinha na minha cabeça que era só isso que eu ia estudar, o que no final me provei o contrário, que eu já fiz muita matéria que não é sobre política institucional, mas eu fiquei assim, eu vou ficar falando sobre o legislativo o resto do meu curso, deixa eu viver uma coisa diferente aqui agora. E aí é apaixonante, porque você leva o conhecimento, que é todo o sentido da extensão, mais da forma assim, mais básica possível, que é você pegar o que você aprende aqui e levar para a sociedade, mas você também aprende muito. Então, a gente aprende muito no Política na Escola da forma mais leve, mais lúdica, mais engraçada e divertida possível. Então, você pode não aprender, não sei, regra de tramitação de PL, mas assim, você aprende a conviver, você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a ser uma pessoa sucinta, porque se você realmente sabe uma coisa, você tem que saber falar disso de uma forma simples. Não é, eu acho que, sim, pessoalmente, saber discorrer 20 páginas sobre um assunto não te faz uma pessoa especialista. Se você realmente sabe daquilo, você vai dar conta de explicar para uma criança de 8 anos. Então, você vai ser sucinto e direto, voto a voto, é isso. E uma criança de 8, 10, 11 anos vai entender, assim, se você souber. Então, você exercita esse tipo de coisa e de maneira super tranquila e brincalhona. Eu acho que o fato do nosso público, né, a extensão C, as crianças de 8, 9, 10, 11 anos, assim, né, e de escolas públicas aqui do Distrito Federal, eu acho que a gente meio que esquece que em algum momento a gente também já foi criança e como é estar do outro lado da sala de aula. De forma alguma a gente se coloca como professor, a gente está ali como monitor, mas é muito interessante até pra gente, tipo, eu nunca vou me esquecer, na primeira reunião que eu fui do Política na Escola, eles perguntaram, tem alguém aqui que não gosta de criança? E tem gente que levanta a mão, porque é isso, tipo assim, às vezes a gente tem essa questão de tipo, não, criança é só pronta, criança é bagunceiro. E quando você entra na sala de aula e você começa a conhecer as crianças ali no dia a dia e a dinâmica delas, você começa a conversar com elas, você vai entendendo, tipo, você vai meio que criando um carinho, não só por elas, mas pelas crianças, assim, né? Tipo, de uma forma geral. E aí é isso, a gente tem que aprender a exercitar paciência, né? A gente aprende a se portar também em sala de aula, porque é totalmente diferente, né? Quando você tá ali, querendo ou não... É uma responsabilidade muito grande. grande. Mas é muito divertido e as crianças da cidade, elas são muito engraçadas. Espertas, nossa, elas ótimo. perguntam o tempo todo, tem as perguntas típicas de política, sobre partido e presidente, ex-presidente, sei lá o quê. Mas tem umas coisas, assim, que você nunca ia imaginar, perguntas, e eles vêm e você fica assim, nossa, eu acho que eu nunca teria pensado nisso se eu tivesse 10 anos de idade, mas que legal, assim. E então, é sempre uma surpresa. Você nunca sabe o ambiente que você vai encontrar, como que as crianças vão estar. Tem dias que elas estão mais tranquilas, tem dias que elas estão agitadas, e aí a dinâmica toma um tamanho completamente diferente, mas é isso, assim, é sempre uma coisa tão engraçada, é tão divertido, e eu acho que o grande atrativo do Política na Escola é isso, assim, é a leveza do projeto. Muito bom, gente. Vocês falaram aí sobre sociedade e a universidade estarem ligadas, né? Cada uma tendo acesso à outra. A gente sabe que a extensão é esse pilar, né? E aí o pessoal tem trazido muito... Quando eu faço essa pergunta, a pergunta seguinte, o pessoal tem trazido muito esses questionamentos, assim, de que acha que a extensão é pouco falada na universidade, pouco criada também, né? Existem poucos projetos. O nosso instituto tem até bastante.
ano que vem, a extensão vai ser componente obrigatório. Isso significa que os alunos vão ser obrigados a fazer pelo menos 10 horas, se eu não me engano, de extensão. 10% do 10%, desculpa, gente. Fim de semana já, pra mim já tá fim de semana. Acho que são 180 horas, alguma coisa assim. Pra poder formar. E aí não vai ter a possibilidade de não fazer, né? Vai ter que fazer. E aí eu queria que vocês dissessem o que vocês acham disso. Se é bom, na visão de vocês, é uma boa, não é, tem pontos negativos, tem pontos positivos. Eu sou 100% a favor. Eu acho que a Dominique também. Sim. A gente tem um pouco essa visão bem, tipo, sou extensionista desde muito cedo. A gente vive dentro desse mundinho da extensão e eu acho que é super importante por vários motivos. É importante num quesito social, eu acho que para mim foi um ponto super importante de estar chegando a pandemia, então conhecer pessoas, se integrar no curso, não só com pessoas do seu curso e do seu semestre, a extensão te dá essa oportunidade de você conhecer pessoas de outros semestres, de outros cursos, então traz essa convivência bem plural, eu acho muito interessante. É muito interessante para você desenvolver essas habilidades menos acadêmicas também, então, de comunicação, de trabalho em equipe, de organização, enfim, são várias coisas que você vai aprendendo. E, de certa forma, eu acho que é essencial também, por exemplo, para questões do curso de, sei lá, tema de TCC. Como que você vai aprender e decidir um tema de TCC se você não teve experiências? Exato. A extensão te permite você ter um contato diferente com o mundo acadêmico. Então, te abre uma porta para você conhecer outras áreas, também outros cursos, e você vai abrangindo temas, horizontes. Então, acho que é super importante por isso também. Sim, e é isso, eu sou 100% a favor da curricularização da extensão, mas assim, como projeto e como eu mexo bem com a parte administrativa mesmo, óbvio que eu ainda tenho muitas questões, principalmente por ser uma coisa nova, né? Então, essa questão de realmente entender como que vai funcionar na prática, né? O nosso projeto, ele é uma extensão muito voltada para os alunos do começo do curso, que no novo currículo, a extensão, as disciplinas, né, que vão estar na extensão, hoje elas estão marcadas para serem realizadas no quarto, quinto e sexto semestre, que, por exemplo, no nosso caso, não é o público-alvo do nosso projeto, entendeu? O Política na Escola não tem quarto, quinto e sexto semestre como normalmente os participantes. Então, isso já ficou assim. Mas acho que é... Mas, assim, eu acho que então tem que pensar nisso. E que questões burocráticas mesmo, como é que vai funcionar a matrícula nos projetos de extensão, né? Como é que vai o processo seletivo, agora a gente vai ter que organizar o cronograma junto com o cronograma da UNB. Essa questão de, tipo, a gente vai continuar podendo participar de extensões de outros cursos? Alunos de outros cursos vão poder continuar a participar do Política na Escola? Porque hoje no Política na Escola a gente tem alunos de diversos cursos. Letras, História, Serviço Social, Ciências Sociais, entendeu? Assim, a gente sempre teve essa interdisciplinariedade, né, dentro da UNB. Porque justamente a nossa ideia é essa difusão do conhecimento. Então, quanto mais gente, pra gente sempre melhor, né? Conhecimentos diferentes sempre agregam. Então, eu acho que são questões pontuais, assim, que a gente se pega pensando, mas porque é novo mesmo, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, eu acho essa ideia que, querendo ou não, ter uma imposição da extensão, sinceramente, eu acho que é preciso. Que é isso, para a pessoa entender que faz parte da universidade pública a extensão. Que não é só pesquisa e o ensino, não é só você ir na sala de aula, que, tipo assim, você tem que viver a universidade. E eu acho que a extensão faz parte dessa vivência. De você ter contato com outras pessoas, de você ter o contato fora da sala de aula, outros assuntos, sabe? Aí acaba tendo contato com professores que às vezes você nem teve aula, você só tem o contato por conta da extensão, né? Com pessoas da comunidade de uma forma geral. Então, eu acho que, assim, sinceramente,
estou muito empolgada, porque eu acho que vai ser um sucesso, realmente, né? Como uma forma de incentivo mesmo, para o pessoal participar, entender realmente tudo que a extensão tem a nos proporcionar, assim. Nunca é tão chique quanto a pesquisa, normalmente, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que essa questão de difundir as extensões talvez faça com que as pessoas entendam e valorizem mais as extensões, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa, né, de financiamento, apoio, tudo isso para continuar realizando as atividades. E acaba que nem sempre a gente tem, né, todo esse incentivo. Então, com a curricularização, eu acho que vai ser uma forma de a gente falar mais sobre a extensão, né, ter mais atenção sobre o assunto. Eu acho que a extensão coloca a gente no lugar de cientista social mesmo, né? A ciência política fica geralmente mais afastada, a gente não habilita mais, né, nas ciências sociais, então fica uma coisa meio assim, como se a gente estivesse num pedestal. E não, a gente trabalha, a gente quer pôr a mão na massa, a gente não quer só ler como formula, implementa e avalia, a gente quer ir lá e fazer. E existem N profissionais da ciência política que são muito competentes e trabalham em várias áreas, e eu acho que a extensão mostra isso, que nós, como cientistas políticos, podemos ter diversas experiências na escola, na comunidade, como as meninas do NAEP, né, que é ali mais aberta, na administração pública, elas também incidem nisso. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? O espaço está aberto. Convido o povo para participar dessa sessão. Ai, gente, vamos lá. Sempre. E Jalana na escola está sempre de portas abertas, porque a gente tem muito isso mesmo. O nosso é um processo de acolhimento, então quando a gente abre o nosso processo seletivo, é sempre um processo de acolhimento, porque a gente quer essa mistura mesmo de conhecimentos, né? Para a gente sempre estar melhorando e evoluindo. Então, vocês podem acompanhar a gente pelas redes sociais. Nosso Instagram é Pão na Escola. Pão na Escola. Pão na Escola. Então segue a gente no Instagram. Estamos Tem no LinkedIn, que anda super chique, que anda super bem administrado. Que é política na escola também, eu acho. Na dúvida, eu acho que a gente é política na escola em todos os lugares. Mas é isso, o nosso processo seletivo, ele abre semestralmente. Então, a gente já teve 2 esse ano, a gente vai ter mais um no começo do ano que vem. E é sempre uma oportunidade de entrar, participar, integrar, aprender, viver a prática e brincar com as crianças, ouvir uns gritos de vez em quando. E o política na escola é assim, você entra, 6 semestres já, né? Então, assim, difícil sair, porque a gente acaba se apegando realmente. Mas é porque eu acho que é isso, quando a gente entende o projeto e a gente vivencia e a gente, é isso, a gente vai vivendo, a gente vai entendendo o propósito e vendo que tá fazendo alguma diferença, sabe? Assim, que a gente tá sentindo que tá fazendo alguma diferença. É muito difícil a gente largar a mão, assim, sabe? Muito difícil. É muito legal. Porque faz vocês se sentirem úteis, né? É muito legal. Pois é, gente, eu agradeço a presença das meninas aqui. Muito obrigada por terem vindo. E convido o pessoal aí, alunado de Ciência Política, e não só, né, no caso da Política na Escola, vocês recebem de outros cursos também. Outros cursos, outras instituições de ensino. Outras instituições de ensino. Aí é uma ótima oportunidade. A gente sempre, quase todo semestre, a gente tem alguém de alguma faculdade particular participando. Aí, gente, também. IFB, IESB, que mais, gente? Uniceu, DPF. Então, Aí, tá vendo? O marketing de vocês também é além. E é isso. Muito Encerramos obrigada, aqui. gente. Obrigada. Obrigada, gente.